Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Amém? Você pode manter a sua Bíblia aberta. A minha intenção é expor o texto bíblico nesta noite. E esse texto é bem interessante, a maioria dos irmãos conhece, talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. É um sermão que o Senhor, logo que inicia seu ministério, ele fala àqueles que seriam seus discípulos, aqueles que são seus discípulos, melhor dizendo. Então essa mensagem aqui, do que é descrito pelo evangelista Mateus nos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, que carregam o seu próprio nome, é um alerta para mim e para você. Então essa mensagem é para alguém que professa a fé em Cristo Jesus, é para alguém que disse sim para Jesus. E aqui note, nos primeiros capítulos, esse capítulo ele tem 34 versículos, nos primeiros 18 versículos Jesus estava falando para o cristão na sua vida particular, como era que ele deveria doar, como que ele deveria jejuar e como que ele deveria orar. Se você pegar os 18 primeiros versículos do capítulo 6 de Mateus, Jesus nos ensina como nós devemos lidar com as nossas ofertas, como nós devemos lidar com a nossa vida de oração e como nós devemos lidar com o jejum, que deve ser uma prática comum da vida cristã. Mas agora, nesses versículos que se seguem, do 19 ao 34, Jesus começa a fazer uma comparação da vida do cristão, que serve a Deus, nas suas relações públicas. Como que ele deve se apresentar na sociedade, quais os critérios, como que o cristão se porta, como que ele lida com os seus negócios públicos no mundo, como que ele lida com dinheiro, por exemplo, como que ele lida com a propriedade, com o alimento, com a bebida, com as roupas, qual deve ser a sua ambição, o seu desejo de vida, qual seria o seu projeto de vida. Alguém que foi alcançado por Jesus, ele não pode viver como alguém que não foi, e nisso nós vamos concordar. O que Jesus estava dizendo para mim e para você é: você me aceitou, você me segue, você é meu discípulo, eu tenho expectativas sobre a sua vida, de como você vai lidar na vida pública. Isso é maravilhoso, irmãos. Primeira coisa, que nós, ao percebermos e lidarmos com esse texto, nós entendemos que nós não somos daqui, que nós não negociamos como as pessoas que aqui negociam, mas que nós devemos ter uma vida diferente. E num tempo em que a igreja tem se misturado tanto, essa palavra ela vem no sentido de nos diferenciar, porque nós somos um povo diferente. Eu sei que o negócio está assim meio baldeado, que às vezes a gente fica assim meio, meu Deus, o que tem acontecido com a igreja do Senhor, que já não ama a tua palavra, que já não deseja a oração. Mas eu quero lhe dizer, que não se impressione só com o que você vê, saiba que Deus continua trabalhando. E que o Senhor ainda continua com os seus olhos buscando os fiéis da terra. E mesmo quando a gente porventura possa dizer como Elias: Senhor, só eu sobrei. Senhor, parece que não tem mais ninguém que ame o Senhor. E o Senhor disse: não seja besta, Elias, eu ainda tenho os meus 7.000. Então o Senhor é um Deus de reservas. Ainda tem um povo que ama o Senhor. Eu tive a oportunidade esses dias de acompanhar um pastor que eu sigo há muito tempo, que é o pastor Igor Miguel, da Igreja Batista Esperança, em Belo Horizonte. E ele foi fazer uma visita no Moçambique. E eu olhando para a estrutura daquela igreja, rapaz, e pensando, disse: meu Deus, que alegria desses crentes. Como é lindo o desejo do primeiro amor. Como é lindo o desejo de você querer encontrar Jesus e ser alimentado da sua palavra. Então, para você ter uma ideia, eu até coloquei no grupo da igreja, não sei se alguns irmãos tiveram a curiosidade de ver, mas a igreja toda é feita de lona. Os bancos, aqueles antigos bancos de forquilha, né, que é só uma espécie de carnaúba, uma tora que o pessoal senta. Ou seja, zero conforto, mas o povo está lá animado, alegre. Porque não é a estrutura. É claro que nós, como liderança de uma igreja, nós pensamos na estrutura mais adequada possível para os filhos de Deus vir. Mas se é por essa estrutura que você vem, você não entendeu o Evangelho. E se é porque não tem estrutura que você não vai, você também não entendeu o Evangelho. Porque por mais que nós preparemos um ambiente que tenha cadeiras confortáveis ou razoavelmente confortáveis,
e tem uma climatização, que tem uma estrutura de som audível que lhe alcance, que nós facilitemos a projeção ali atrás, para que você veja o texto que está sendo dito. Que maravilha, que graças a Deus que nós conseguimos fazer isso. Mas se é esse o seu motivo de estar na casa do Senhor, você não entendeu o Evangelho. Jesus nos mostra, através da sua palavra, como deve ser a nossa perspectiva, como que deve ser as nossas relações, especialmente a diferença entre nossas responsabilidades religiosas e as nossas responsabilidades seculares. Porque é bem comum, irmão, às vezes nós queremos dividir. Segunda-feira em diante eu estou no meu trabalho, eu vivo a minha vida de trabalho, a minha vida secular. E aí vai chegando na sexta-feira, eu me preparo para viver a vida religiosa no final de semana. É como se eu tivesse duas vidas separadas em compartimentos diferentes. Eu sou o profissional e aqui eu sou o religioso. E muitas vezes nós somos tentados a isso. Mas eu quero lhe dizer que Jesus não nos quer pela metade. Ele nos afeta por inteiro. De modo que o que você ouve aqui, as instruções que você ouve aqui devem impactar por onde você anda. Você não deve ser crente ou negociar de forma correta só no ambiente de igreja, não. É onde você estiver. Por onde você andar. O cristão é chamado a ter uma vida limpa. Que a sociedade olhe e diga, ali vai um crente. E Jesus chama a atenção, porque tudo que nós fazemos deve ser feito na presença de Deus. E Jesus enfatiza, Deus está igualmente preocupado com a nossa vida particular, de oração, de jejum, de ofertas, e com a nossa vida pública também. Nós precisamos viver a vida inteira na presença do Senhor. E Jesus coloca, e ele inicia o texto falando exatamente, Jesus coloca alternativas diante de nós. Primeira coisa, ele diz que há dois tesouros, um tesouro na terra e um tesouro no céu. Depois ele fala que há duas condições físicas, luz e trevas. Depois ele fala de dois senhores, Deus e as riquezas. Ele fala também de duas preocupações, o nosso corpo e o reino de Deus. E é fato, irmãos, que as ambições do mundo, elas nos fascinam fortemente. Todos nós desejamos, de algum modo, ter uma vida melhor, ter um recurso melhor. Trabalhamos, estudamos, nós dizemos isso muito cedo para os nossos filhos. Olha, estuda, vai, trabalha, conquista. E é uma preocupação dos nossos dias. Nós somos tentados a gastar a nossa vida buscando condições melhores. Não são poucas pessoas que até essa hora estão em algum local de trabalho dando sangue, dando as suas últimas forças físicas. Para quê? Para conseguir muito dinheiro. Para que quando ele for mais velho, ele consiga gastar esse dinheiro. E muitos sequer têm a oportunidade de fazer isso. Mas gastam a sua vida inteira, correndo, negligenciam famílias, negligenciam tempo de qualidade com seus filhos, com sua esposa. E a resposta é uma resposta honesta, quando ele diz, menino, eu preciso trabalhar para te dar conforto. E nesse afã, ele coloca o menino o dia inteiro num colégio, para que ele viva lá e faz uma série de atividades para ele ficar livre para poder trabalhar e conquistar mais e ganhar mais, e assim, nessa perspectiva. E é o primeiro ponto que Jesus trabalha, a questão dos tesouros. E ele vai dizer, não acumule tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não cavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Jesus diz que é muito fácil saber onde está seu coração. É onde estão os seus tesouros. Porque onde estiver o tesouro do homem, o seu coração é colocado ali. O seu desejo é colocado ali. A sua vida é empenhada ali. Mas o que Jesus quis dizer com isso, com não acumular tesouros? Às vezes a gente tem uma intenção errada, de, será que eu não tenho que ter posses nenhuma? Eu tenho que vender tudo e dar aos pobres? Isso foi o entendimento inicial da igreja primitiva. Eles tinham um desejo tão ávido pela volta de Jesus, que eles venderam tudo e disseram, Jesus vai voltar já já, e nós não precisamos de nada. Mas Jesus não está dizendo exatamente isso. Não há problema algum, irmão, quanto à propriedade em si. A Escritura não condena, em momento nenhum, que você tenha uma propriedade,
você trabalhe licitamente e consiga um pedaço de terra, ou tenha sua propriedade particular. Não é isso que Jesus está dizendo quando ele diz não acumuleis tesouros. Jesus também não está dizendo que nós não devemos economizar para os dias ruins. Ele não está dizendo que você não pode ter uma poupança, que você não possa ter um investimento. Jesus não está dizendo isso. Que eu não devo acumular, que eu devo ir lá, onde estão todos os meus recursos, vender e gastar tudo imediatamente. Não. Jesus, inclusive, a Escritura fala muito sobre a formiga que é preparada, que tem ali a junta para os dias ruins. A Bíblia louva este ser, este inseto que faz esse trabalho. Jesus também não está dizendo que nós não devemos desfrutar das boas coisas daqui. Jesus criou tudo. Nós devemos ter tempo para contemplar as maravilhas de Deus, a beleza que é a criação de Deus. Jesus não está dizendo isso. O que Jesus está condenando, o que ele está proibindo aos seus discípulos, é quando eu tenho uma acumulação egoísta. É quando eu vivo uma vida extravagante, extremamente luxuosa, sem a mínima necessidade. É quando o meu coração está endurecido, que não me leva a perceber a necessidade do meu próximo. Mas todo e qualquer recurso é gasto com futilidades, com coisas vãs, que não acrescentam em nada, que você poderia viver perfeitamente sem aquilo. Mas você gasta rios de dinheiro para alimentar isso. Uma vida que consiste na abundância de propriedades e materialismo apenas. Com o coração totalmente apegado aqui, esquecendo que você é um peregrino, que a qualquer momento o Senhor pode te levar, e que aqui não é o fim de tudo, mas que nós temos uma eternidade. E é fato, irmãos, o nosso coração, ele sempre vai seguir o nosso tesouro. Se o nosso tesouro estiver aqui embaixo na terra, o nosso coração estará aqui. Mas se o nosso tesouro estiver nos céus, o nosso coração também estará com o nosso Senhor. Onde tem colocado o seu tesouro? E aí talvez eu lhe dou uma dica que talvez a Escritura não lhe dê. Como eu sei onde é que está o meu tesouro, irmão Adonis? Eu lhe digo. Onde você tem gasto a maior parte do seu tempo? Porque onde você gasta tempo, ali está o seu tesouro e ali está o seu coração. Onde você tem investido o seu tempo? Como você tem gastado o tempo que o Senhor lhe deu? Irmãos, a orientação do Senhor Jesus é: escolha a boa parte. Não acumule no lugar errado. Não acumule tesouros na terra. Esse tesouro fruto de cobiça, onde toda a vida é gasta no sentido de buscar prosperidade aqui. O Senhor está dizendo assim, não é duradouro. Ele não dura. Mas se diante de um texto desse nós olhamos, que o Senhor diz, olha, escolha aquilo que é duradouro e eterno. Qualquer um de nós poderíamos escolher, não é? A gente parar e pensar, deixa eu fazer uma comparação aqui rápida. Um que é passageiro e que é destruído, um que é indestrutível e eterno. O que eu vou escolher? A gente obviamente diz, não, eu vou escolher o que é eterno e duradouro. Não é isso que a gente faz quando a gente vai comprar alguma coisa? A gente não faz essa comparação rápida no supermercado? Deixa eu ver aqui esse preço aqui, não, mas esse aqui é melhor. E você faz esse tipo de escolha? Geralmente a gente faz assim. Só que, irmãos, muitas vezes, nós vivemos a vida aqui, como se Jesus não fosse voltar. Por mais que nós saibamos que o nosso tesouro está no céu com o Senhor, muitos de nós, fala e pensa uma coisa e pratica outra. Tem um discurso até alinhado em dizer, olha, meu tesouro está no céu, a minha vida é gasta para o reino de Deus, eu sei que não vou durar aqui para sempre. Sai daqui, topa e começa a viver a mesma vida, correndo atrás daquilo que o mundo pode oferecer. Nós precisamos corrigir a nossa visão pela palavra do Senhor. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, não. Você deve ir pedir conta. Eu estou dizendo que você precisa ter as prioridades corretas. Investir a sua energia, o seu tempo, as suas forças físicas naquilo que é eterno. Gastar a sua vida naquilo que é duradouro. Porque nós não temos certeza do que nos acontecerá amanhã. Nós temos apenas planos. O que nós temos é o aqui e agora. E aqui e agora,
a minha e a sua vida precisa estar acertada, correta, limpa diante de Deus. Nós não podemos deixar para amanhã, nós temos essa mania. Amanhã eu corrijo, amanhã eu faço. Quando se trata de vida espiritual, de vida com Deus, é aqui e agora, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus se referia, irmãos, a um tesouro duradouro. É aquilo que nós construímos aqui, que tem impactos na eternidade. E o que seria isso na vida de um cristão? Um caráter semelhante ao dele. O que eu posso construir aqui para juntar lá? Um caráter parecido com o de Jesus. Um aumento de fé. Muitos têm vivido como se Jesus não curasse, como se Jesus não operasse, como se Jesus não batizasse, como se Jesus não estivesse atuando e vivo. Mas Jesus está. Mas muito tem perdido a fé, a confiança, o desejo pelo Senhor, a esperança e a caridade. Muitos têm pouco desejo de crescimento espiritual, de conhecer a palavra do Senhor. Tem gente que entra ano e sai ano, e o conhecimento de Bíblia é o mesmo. Não leu Bíblia ano passado, não leu Bíblia ano atrasado, e está finalizando o ano e também não está lendo Bíblia. Eu ouso dizer que são poucos que vão chegar dia 31 de dezembro e vão dizer: esse ano eu li minha Bíblia completa. Eu cumpri o meu plano de leitura. E talvez você tenha iniciado o ano muito bem intencionado, mas de algum modo se perdeu no caminho. Talvez saiba das últimas notícias, da política, da economia, o que está rolando no mundo, mas sabe muito pouco do que a palavra de Deus diz. Ei, crente, é tempo de nós começarmos a prestar atenção, porque fé sem conhecimento da palavra de Deus é uma fé em quê? Se você não conhece as promessas do Senhor, você crê em quê? Se você não conhece Jesus, você não conhece as suas promessas, a sua palavra, o que Ele nos ensina, o que Ele tem para as nossas vidas, como se aproximar mais dEle. Jesus nos chama a ter uma vida ativa de oração, de testemunho, de apresentar a outros a palavra eterna. Jesus também nos chama a investir no seu reino, a pegar os nossos recursos, aquilo que nós ganhamos, e a investir na sua obra, para que outros também conheçam a Ele. Nós somos desafiados a isso. Nós somos desafiados como igreja de Jesus a gastar muito bem os nossos recursos, investindo na vida espiritual de outras pessoas. É essas atividades que aqui são temporais, mas que suas consequências são eternas. Sabe por que eu lhe digo isso? Para que você estivesse aqui hoje, sentado, ouvindo uma porção da palavra de Deus, talvez seguro da sua salvação em Cristo, conhecendo as promessas de Deus para a sua vida, alguém lhe apresentou o Evangelho. Você pode dizer: não, mas eu nasci lá cristão, irmão. Alguém lhe apresentou para o seu pai e para a sua mãe. E para que esse Evangelho chegasse até você, alguém, muitos anos atrás, lançou mão de algo, da sua própria vida, dos seus recursos, para apresentar e anunciar a verdade do Evangelho para todo aquele que abraçou a fé. E nós somos chamados a fazer o mesmo. Questões de visão. Olha só o que o Senhor diz, Ele continua no texto. Os olhos são lâmpadas do corpo. Aí Ele nos desafia. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Jesus está comparando aqui alguém que tem visão e quem não tem visão. Obviamente que eu creio que a maioria dos irmãos aqui enxergam, pelo menos razoavelmente bem. Então você não sabe o que é não ter visão. Tudo que você faz depende da sua visão. A leitura da palavra, o seu deslocamento para andar, correr, fazer as coisas em casa, é fruto daquilo que você tem, a visão que você tem. Todas as capacidades do nosso corpo, de algum modo, dependem. Quem nasce com essa dificuldade visual, ou quem perdeu ao longo da vida, tem que fazer uma adaptação terrível. É possível se adaptar, sim. É doloroso, sim, mas se ele tiver ajuda, ele consegue ter uma vida relativamente produtiva, mas com muitas limitações. Porque há uma dificuldade nesse sentido. E aqui o Senhor está dizendo, falando sobre os olhos bons. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. É interessante, irmãos, que
pastor falou aqui sobre pessimista, mas parece que tem momentos que a gente, ou tem pessoas que resolvem abraçar esses olhos maus. Tudo é defeito. Tudo está ruim. Você pode fazer o que for. Você pode fazer o que for. Está ruim. Não está bom, não agrada. E aqui o Senhor está dizendo que parece que tem gente que tem o olho ruim. E quem tem o olho ruim não vive em trevas, porque tudo é dificuldade. E nós somos alertados pela Escritura a ter olhos bons para ter um corpo luminoso. Ter expectativa de coisas melhores. Nós não podemos carregar este estigma de não colocar os nossos olhos no lugar certo, irmãos. Pondo os nossos olhos fixar os nossos olhos em coisas positivas, no lugar certo. Do mesmo modo que os nossos olhos afetam todo o nosso corpo, quando nós colocamos o nosso coração, quando nós fixamos aquilo que não agrada, aquilo que não é bom, traz consequências para o nosso corpo. O nosso corpo define a morte em amplos aspectos. Nós somos alertados a ter uma visão espiritual e física ajustada. Nós somos desafiados a enxergar com olhos espirituais. Nós somos desafiados a ver além das circunstâncias temporais. O discípulo de Jesus, ele é desafiado a ter uma visão voltada para o Senhor, e não uma visão turva, cheia de si, cheio de egoísmo, cheio de inveja, cheio de concupiscência, cheio de devassidão. O Senhor nos está orientando aqui a colocar as janelas do nosso corpo, da nossa alma, que são os olhos, nos lugares corretos. Porque se os nossos olhos estiverem em nós mesmos, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nossos olhos voltados para as nossas próprias necessidades não terá capacidade de iluminar o nosso próprio corpo. Mas se os nossos olhos forem postos em Jesus, se a nossa ambição, se o nosso desejo for colocado no Senhor, nosso corpo terá luz. Nós passaremos a viver de modo pleno. Muitos vivem em trevas. Trevas espirituais. Porque não têm feito essa separação. Não têm ouvido o alerta do Senhor. O Senhor de algum modo está dizendo, olha, se os teus olhos forem bons, se você colocar os teus olhos naquilo que é bom, se você tiver uma visão espiritual adequada, uma mente esclarecida daquilo que eu tenho para a tua vida e para a minha igreja, o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, se os teus olhos forem postos em ti mesmo, nas tuas próprias necessidades, nas dificuldades, nas lutas, não tem como você não viver em trevas, você não viver assustado, você não viver angustiado, você não viver atribulado. Nós precisamos corrigir isso para ter uma vida plena no Senhor Jesus. Questão das riquezas, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. O Senhor já fez uma série de alertas aqui. Primeira coisa, Ele fez você pensar sobre a escolha de onde juntar tesouro. Onde é que você vai juntar os seus tesouros? É no céu ou é na terra? Ele também faz, que visão você vai ter? Você vai fixar os olhos em quê? Nele ou em você mesmo? E agora Ele te desafia a fazer uma escolha sobre quem você vai servir. Quem será o Senhor da sua vida? Quem governará a sua vida? O texto original, ele diz, faz uma comparação entre Deus e Mamon. Talvez a maioria
das Bíblias de vocês, as traduções digam Mamon, que é um Deus atribuído à riqueza, onde alguém servia, sacrificava a sua vida para agradar esse Deus, para obter riquezas a partir dele. E aqui Jesus está dizendo, você vai fazer o quê? Você vai servir o Criador vivo ou um objeto fruto da sua própria invenção humana, que seria o dinheiro, seria as riquezas? E Jesus logo declara, não pode servir a dois senhores. Só que tem um problema aqui. Sabe qual é? As riquezas, Mamon, o próprio diabo não é ciumento. Ele não é ciumento, não. Você pode servir ele e tentar servir a Deus. Não está nem aí se você vai... Não tem ciúme, não. Agora o Deus que nós servimos é. Ou seja, se você, a partir do momento que você decide servir a dois senhores, você já escolheu. A partir do momento que você tem duas opções ali, e as duas lhe agradam, você já escolheu. Você não quer ficar com aquele que é exclusivo, que requer exclusividade. Tentar dividir a nossa lealdade é optar pela idolatria. A nossa lealdade precisa estar no Senhor e com Ele. A nossa confiança precisa estar posta nele. Mas sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós confiamos naquilo que nós possuímos. Nós confiamos nos acessos que nós temos. Se der problema aqui, eu falo com fulano, eu falo com Beltrano, eu recorro a fulano, eu uso o dinheiro e faço, e acontece. Muitas vezes nós confiamos na força do nosso braço, e não no Senhor. Aqui o Senhor está dizendo, que Senhor você vai seguir? Quem você vai adorar? Quem controla a sua vida? É as suas posses? E é muito fácil para quem não tem muitos recursos escolher. Agora você precisa lembrar da tristeza que o jovem rico sentiu, porque tinha muitos recursos. E quando o Senhor lança na face dele, dizendo, olha, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Talvez para os discípulos de Jesus largar tudo não tenha sido tão difícil. Eles tinham poucos recursos, mas para aquele jovem foi extremamente doloroso. Ele não aguentou e saiu de fininho. Não dá para largar tudo não, são muitas empresas, o negócio é muito grande, não dá para me abandonar tudo assim não. E muitas vezes, irmãos, o nosso coração tem sido preso nisso. Eu não estou dizendo para você pegar e vender o que você tem, não. Eu estou dizendo que isso não pode ser o objeto da sua adoração. Se você tiver, glória a Deus. E se você não tiver, glória a Deus também. Porque o seu significado, o seu valor, não consiste nos bens que você possui. O seu valor, talvez a sociedade lhe atribua por isso. Se você tem significado, mas para Jesus não é assim que funciona. Para Jesus não é quem tem mais, não é quem oferta mais. Isso é a beleza da salvação. É porque o preço não é pago por nós, é pago pelo Senhor. Ele nos comprou. E Ele nos comprou, irmãos, para ser Senhor da nossa vida. Não para nós sermos escravos de nada ou de ninguém, mas para Ele ser o Senhor da nossa vida. Jesus nos comprou para ser Senhor da nossa vida. Não deixe que nada roube o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Mas seja entregue completamente a Ele e para Ele. Questão das ambições. A última parte, eu caminho para o fim. O texto é longo. Ele diz, por isso, digo a vocês, não se preocupe com a vida, com o que irão comer ou beber, nem com o corpo, com o que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque se preocupam com o que vão vestir, observem como os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Jesus nos confronta. Portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque é os gentios, é aqueles que não conhecem a Deus, que se preocupam com essas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Amanhã trará os seus próprios cuidados, mas basta cada dia o seu mal. Talvez essa última parte desse texto seja um dos mais mal interpretados da Bíblia. A maioria das pessoas interpretam extremamente equivocado esse texto. Tiram ele do contexto, por isso que eu peguei uma porção longa do texto, para a gente entender em que contexto ele está inserido. Há uma conexão aqui, por isso digo a vocês. Jesus não iniciou do nada. Quando ele fala isso, por isso digo a vocês, ele apresentou uma série de coisas lá atrás. Primeiro, ele apresentou a durabilidade comparativa dos dois tesouros. A juntar tesouro na terra, a juntar tesouro no céu. Um dura, o outro não dura. Um é corruptível, o outro é incorruptível. Depois Jesus apresentou o valor comparativo de dois senhores. Servir a Deus ou a Mamon? Qual que você vai escolher? Só depois de nós entendermos isso, só depois de nós fazermos essa escolha, só depois de nós entendermos onde nós estamos inseridos nisso, é que nós podemos nos comportar. Aí ele, por isso vos digo, se você tem procurado juntar tesouro aqui nessa terra, se as riquezas são o seu Senhor, nunca você vai conseguir lidar com essa última parte do texto, porque você não tem fé suficiente. Para que Jesus pode te prover? Aqui Jesus está dizendo assim, ó, você que é meu discípulo, que já fez a sua escolha pessoal, de juntar tesouros dos céus, de ser luz, de servir a mim, e não as riquezas, não aquilo que o mundo oferece, você terá condição de se comportar e de não viver ansioso. Sabe por quê? Porque o seu coração está em Deus. Você vai viver ansioso por quê? Se sua vida está voltada para os céus, se quem é o seu Senhor é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, você vai viver o quê? Ansioso com o quê? Buscando o quê? Em outras palavras, irmãos, escolhas básicas quanto aos mestres que nós deveremos servir, afetará a nossa atitude para com ambos. Se você escolheu o Senhor, se você escolheu servir a Deus, se você escolheu ter Ele como seu Senhor, a nossa existência passa a ter um significado diferente. A sua busca passa a ser diferente. Agora, a sua busca não é mais ansiosa pelas coisas daqui e agora, mas é uma busca pelas coisas ali e além. Agora, a sua mente não se move apenas para conquistar aqui nessa terra, mas ela se move para conquistar para o reino dos céus. A gente precisa ter claro isso, irmão. Porque ele está dizendo, nós não devemos nos preocupar com alimento, bebida e vestimentos. Essa preocupação é os gentios que têm. E qual é a nossa preocupação? O reino de Deus e a sua justiça. Porque quando nós nos ocupamos, irmãos, do serviço e da expansão do reino de Deus, o Senhor cuida dos nossos negócios. A palavra do Senhor diz que Ele dá aos seus filhos enquanto dorme. Ou que descanso a gente poderia ter, irmãos? Nós estamos dormindo, o Senhor está cuidando. Só que nós temos a mania de estar tomando da mão dEle toda hora. Ô Senhor, abençoa. Ô Senhor, mas se eu se lembra mesmo, abençoa mesmo, Senhor. Eu sei que talvez você tenha chegado aqui ansioso, angustiado. Mas eu quero te dizer que o Deus que você serve não dorme. Ele trabalha em favor daqueles que entregam a sua vida a Ele. Você está aqui dando glória a Ele, Ele está trabalhando. Você está aqui adorando a Ele, talvez preocupado com alguma coisa, eu quero te dizer, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Então lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Lance sobre Ele todas as suas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. E Ele continuará cuidando. E qual é a nossa preocupação? Fazê-lo conhecido. Servi-lo.
expandir o seu reino, se preocupar que a justiça dele seja aplicada nessa terra, porque enquanto nós estivermos ocupados com a sua obra, ele vai cuidando das nossas coisas. Eu poderia abrir um parênteses aqui enorme e fazer um testemunho longo sobre a minha vida, mas a pregação não é sobre mim, a pregação é sobre Jesus e o que ele pode fazer por nós. Mas eu tenho vivido isso, e eu tenho absoluta certeza que se você fizer um exame sincero na sua vida, deixar a gratidão aflorar, você vai encontrar também circunstâncias que Deus cuidou, mesmo quando você estava ali angustiado, aflito, e você tem se dedicado a Ele, e Ele tem cuidado, suprido, guardado. E eu tenho até absoluta certeza em lhe dizer que você não teria feito melhor com todas as suas forças. Talvez você já teve um momento que você esteve ansioso, angustiado, sabendo o que é que vai ser. E Jesus cuidou. E você venceu e chegou até aqui. E você diz, graças a Deus que foi o Senhor que fez, porque se eu tivesse feito, tinha dado errado. Qual é a nossa ambição? A ambição falsa ou secular, a nossa própria segurança material. Nós podemos ter dois tipos de ambição, irmão. Uma ambição falsa, a secular, a preocupada com a nossa própria segurança. Quando eu digo assim, Deus, pode ficar tranquilo, fica aí no teu trono que eu cuido daqui. Eu vou trabalhar muito, eu vou me ocupar muito, eu vou viver aqui, vou ajuntar. É que nem aquela situação que é descrita em Lucas 12, acho que 21, se eu não estou equivocado, onde um homem planta muitos celeiros, e ele planta muitas legumes, e aí já não cabe nos seus celeiros. E ele disse, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou destruir os celeiros, construir celeiros maiores, e então eu vou guardar tudo aquilo que eu produzi, e então poderei me assentar e dizer, descansa minha alma, descansa e usufrui do teu trabalho. E aí aquele homem ouve uma voz que disse, louco, e se pedir o encontro da tua alma hoje? Tudo que tu tem preparado, para quem será? Irmãos, nós precisamos trabalhar duro. Nós precisamos ser diligentes. Os filhos da luz precisam ser exemplos no seu trabalho. Trabalhar com sinceridade, firme. Mas não pode ter o coração nisso. Nosso coração precisa estar no Senhor e no seu reino. Nós fazemos as coisas direito. Nós trabalhamos firme, duro. Mas todo o tempo com a expectativa de que nós somos peregrinos aqui. Nós não podemos estar ansiosos com o que comeremos, com o que beberemos. Isso é preocupação para gentio, para quem não conhece o Senhor, que se preocupa com o alimento como se fosse as coisas mais importantes da vida. E o Senhor aqui corrige a nossa visão e diz, olha, o corpo ele é mais importante do que o alimento. E o Senhor foi que te deu. Se você, por mais preocupado que você esteja, você não consegue acrescentar um côvado à sua estatura. O que ele está dizendo? Você não pode fazer você crescer. Você não pode manter seus cabelos pretos. A não ser que seja com a ajuda de algum artifício aí. Mas naturalmente você não consegue. Também não estou dizendo que você não deve fazer. Só estou dizendo que você não consegue fazer por você mesmo. É o Senhor quem cuida. Você não consegue respirar se o Senhor não lhe der oxigênio. Seus órgãos em perfeito funcionamento, você não sabe nem até que dia eles vão estar funcionando, mas o Senhor sabe. É Ele que cuida, é Ele que dá. E Ele nos diz que essa preocupação obsessiva é incompatível com a fé cristã e com o bom senso. Ele está dizendo que essa preocupação ela é incompatível, porque Jesus chama aqueles homens de pequena fé. Deus criou e agora sustenta a vida. A nossa vida não é mais importante do que o alimento e do que a bebida que a nutre. O Senhor está corrigindo a nossa visão, dizendo que por mais ansiosos que nós estejamos, nós não podemos alongar a nossa vida. É Ele que alonga, é Ele que sustenta, é Ele que cuida. Nós precisamos entender que a fé cristã, a fé que nós temos, é uma fé viva. E essa fé nos move para mais perto do Senhor Jesus. Nós não podemos andar preocupados porque é incompatível
com a fé que nós depositamos nele. Nós não devemos estar ansiosos, nem preocupados acerca do futuro. Obviamente que nós podemos fazer até planos, mas se o Senhor quiser, se Ele permitir, tudo está debaixo da sua potente mão. E por fim, qual deve ser a ambição verdadeira do cristão? O reino de Deus e a sua justiça. Ele vai nos dizer: buscai primeiro o reino de Deus. Um reino de Deus na nossa própria vida. Teologicamente nós dizemos, quando Jesus veio à terra, iniciou seu ministério, nós dizemos que nós vivemos o já e o ainda não. Jesus disse: é chegado o reino de Deus, ou seja, o reino de Deus está presente. Mas o reino de Deus não governa tudo. O mundo aí jaz no maligno, como o próprio Senhor Jesus. E onde é que o reino de Deus está? Nas nossas vidas. Nós experimentamos o governo de Cristo. Nós já estamos sob o senhorio de Cristo, aqueles que servem verdadeiramente o Senhor. E esse é o nosso desejo do cristão, que nós vivamos cada dia mais o reino de Deus sobre a nossa própria vida. E levando a outros a conhecer. Como? Que esse reino comece na vida daquele que se humilha, se arrepende, crê e se submete a um novo nascimento em Jesus. Porque todo aquele que se arrepende dos seus maus caminhos e nasce de novo, ele nasce sobre a tutela do reino de Deus. Nós já vivemos e experimentamos o reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de milagres. Nós experimentamos milagres, sim ou não? O reino de Deus é um reino de cura. Nós experimentamos, sim ou não? Se não experimentamos mais, é culpa de Jesus ou é nossa? Porque nós já temos muita coisa à nossa disposição. Você sabia disso? O Espírito da verdade. Nós temos cura à nossa disposição, operação de milagres, maravilha, batismo com o Espírito Santo. Está acessível à igreja de Jesus. É o reino de Deus operando aqui. O reino de Deus está entre nós. O Espírito Santo cura, liberta, restaura, modifica a vida do homem pecador, pega aquele que estava perdido e traz, e faz dele nova criatura. O reino de Deus está se movendo entre nós. Nós desfrutamos do reino de Deus, nós conhecemos milagres, nós já vimos milagres, nós já sentimos o milagre de Jesus na nossa vida. O reino de Deus está aqui. E como difundir esse reino? Levando a mensagem do reino a outros, aos perdidos, e dizendo: se arrependa dos seus maus caminhos, se volte para Jesus, se submeta ao seu senhorio e experimente o reino de Deus. Chegará um dia que toda língua confessará e todo joelho se dobrará, e então o reino de Deus estará completo sobre a terra. Esse dia já chegou? Ainda não, nós trabalhamos para isso. Esse é o nosso objetivo: conhecê-lo e torná-lo conhecido, conhecer e glorificar o seu nome. Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Note que o Senhor faz duas divisões aqui: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que seria essa justiça? A justiça, irmãos, é quando as ideias do reino de Deus, o desejo de justiça, é feito na comunidade dos crentes, sim, mas também quando ela chega nas comunidades que não conhecem a Jesus. Nós olhamos, oramos e pedimos justiça, para que mesmo aqueles que não conhecem o Senhor, eles possam conhecer a justiça do Senhor, aquilo que é bom, belo e verdadeiro, e então se volte para Jesus e queira fazer parte do seu reino. Um dos propósitos de Deus para a sua comunidade nova e redimida é que através dela, irmãos, a justiça se faça agradável. Aonde? Na vida pessoal, familiar, comercial, nacional e internacional. Por isso a recomenda a todos os homens. Ou seja, a justiça alcançando todos nós. E eu encerro dizendo: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, irmãos, abrange nossas responsabilidades cristãs, evangelísticas e sociais. Uma vez que o reino só se propaga quando o evangelho de Cristo é pregado, ouvido, crido e obedecido. Note aqui o que eu estou lhe dizendo: o evangelho precisa ser pregado, ouvido, crido e obedecido. Aí nós podemos falar que o reino de Deus se instalou. Porque quando ele é pregado, mas ninguém está nem, entra no ouvido e sai no outro. Quando ele é crido, às vezes eu creio que estremeço.
O próprio Senhor diz que o diabo crê que estremece. É o que ele não faz? Ele não obedece. Nós só poderemos experimentar o reino de Deus. Não é quando nós soubermos de cabo a rabo a Bíblia, não. É bom saber. Nós crermos que esta palavra é verdadeira, fiel. Não. Nós precisamos nos submeter e obedecer esta palavra. Hoje a igreja tem vivido os dias de fraqueza, porque até conhece a Bíblia, até compartilha nos seus status o versículo bíblico, gosta do evangelho, se envolve na igreja, mas muitos não submetem as suas vidas à palavra de Deus, não obedecem, teimosos, insubmissos, vivem a sua vida do seu próprio meio. Eu quero te dizer, Jesus pode te pegar uma hora dessa e acertar a sua vida com ele. Entenda, a palavra de Deus é proteção para as nossas vidas. Crer, ouvir, pregar e não obedecer é o que nós vamos estudar nos próximos sermões. Senhor, eu preguei em teu nome. Senhor, eu expulsei demônio em teu nome. De como é que é? Não sei nem quem é você. Te conheço não. Porque você não faz a minha vontade. Você vive para você mesmo. Você faz de qualquer jeito. Você pensa que é brincadeira me servir. Nós precisamos entender isso, irmãos. A verdadeira ambição deve ser nós nos voltarmos para o Senhor para fazermos conhecido o seu nome grande, exaltado nessa terra. Principalmente através da nossa própria vida. Onde quer que nós chegamos, nós sejamos um espelho, algo que reluz o reino de Deus. Porque nós não só pregamos, mas nós nos submetemos a este evangelho. Nós ouvimos este evangelho, nós cremos neste evangelho e nós obedecemos este evangelho. Somos praticantes dele para a glória de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.